Nosso capítulo de hoje é praticamente um refrigério, tendo em vista todos os casos de obsessão que nós já vimos, as dificuldades inúmeras dos personagens tirados da vida real por André Luiz, para nos ensinar o que é mediunidade, o que é obsessão, por onde nós devemos começar na terapêutica. Enfim, passamos por praticamente todos os casos de obsessão. Hoje, então, nós estamos no capítulo 18, penúltimo do livro. E na semana próxima nós encerraremos o curso, não apenas relembrando alguns ensinamentos do capítulo 19, mas também procurando dirimir as dúvidas que vocês tenham, que podem vir por escrito ou podem ser feitas oralmente, dependendo da facilidade ou do conforto que cada um tenha numa dessas duas modalidades. Então, nós hoje temos o capítulo 18, Amor, Sublime Amor. Nós iniciamos dizendo que Spitz foi um grande pedagogo e psicólogo que cuidou ou procurou estudar a criança e fazer pesquisas nessa área. E ele tem estudos convincentes mostrando que a criança institucionalizada, quer dizer, aquela que vai para os lares do governo ou para as casas de apoio à criança, mas que não tenham uma atividade direta junto a mães substitutas, que são alimentadas de uma maneira indiferente. Ele observou através de pesquisa que muitas dessas crianças vão a óbito, desencarnam por falta de amor. Porque não bastam a mamadeira, a papinha, o suco. Há um outro alimento, e esse é essencial, e que vem do coração, e que dá à criança o suporte para poder viver. Esse sentimento sublime que nós chamamos amor, e que norteia os seres humanos desde a sua origem na Terra. Então é sobre esse sentimento sublime que, em faltando, leva à morte muitas crianças. É desse sublime sentimento que nós vamos falar. Diz-nos André Luiz: o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. O ser humano tem sede do amor infinito de Deus. Nós somos criados, viemos desde o princípio espiritual que está esparso no universo. Esse princípio espiritual iniciou a saga evolutiva, a biogênese, quer dizer a formação biológica, há bilhões de anos atrás. E é este ser que se iniciou nas formas mais simples, que estacionou nos seres multicelulares e que finalmente despontou na Terra, envergando o corpo físico nas primeiras clarinadas da nossa evolução humana propriamente dita. É esse ser
que precisa de amor e que só se constituirá num ser superior quando receber amor e doar amor. É por isso que André Luiz disse que o ser humano tem sede do amor divino, tem sede do amor de Deus. E nós não podemos passar sem esse sentimento, porque então feneceremos, nós não conseguiremos prosseguir. A alma em si somente se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Então, realmente, a alma se nutre de amor. Nós podemos pensar que o alimento, ele é portador de sustento material, e o é. Mas a principal fonte de alimento nossa é o amor. É ele que nos nutre. E é isso que nós temos, né? Com a orientação dos Espíritos na magnífica obra de André Luiz. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. São palavras do Espírito Laura, no livro Nosso Lar. Normalmente nós não paramos para pensar em semelhantes patrimônios que a vida nos oferece. Nós não nos dedicamos muito a compreender o que significam os laços afetivos e principalmente o que deriva desse laço afetivo. Quais são as vibrações que nos complementam, que nos dão força? Nós somos levados a considerar que apenas as ligações sexuais é que nos dão alimento. Mas esse é um engano natural da criatura humana. Veja quanto nós podemos obter de alimento com apenas o que a dona Laura se refere aqui. Uma conversação amiga, um gesto afetuoso, a bondade de parte a parte, o interesse fraternal uns pelos outros. Parece que isso não é suficientemente valorizado na Terra. E, no entanto, tem um alto poder de alimentação espiritual que nós só tomaremos conhecimento quando desencarnarmos, porque normalmente nós não valorizamos essas questões, essas trocas que são muito importantes na nossa vida. O amor é assim uma força que transforma o destino, disse Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. E de fato, nós não nos damos conta muitas vezes de quantas pessoas nos auxiliam quando nos amam, e principalmente quando tem por nós um amor desinteressado, aquele que a gente cultiva sob o nome de amor fraternal, amor paternal, amor maternal e assim por diante.
Então, como são importantes esses laços afetivos na nossa vida. E nós só valorizaremos realmente no momento em que estivermos do outro lado da vida e pudermos fazer um balanço do que aquelas pessoas significaram na nossa existência. Vamos relembrar alguns fatos. Entre a terra e o céu, Odila detestava a rival, Zumbira. E nós vimos aqui alguns lances dessa situação negativa entre as duas. No entanto, o espírito Clara modificou a maneira de pensar de Odila, e ela, de obsessora da Zumbira, que a levou a um estado enfermiço grave, conseguiu se libertar do ódio, da malquerença, e ela finalmente modificou o coração e passou a ser um espírito protetor, não apenas do marido, dos filhos, mas também da própria Zumbira, com a qual ela havia inicialmente se estranhado através de uma atitude negativa de ódio. Júlio e Leonardo foram encaminhados nesse livro, Entre a Terra e o Céu, a partir do amor que se estabeleceu nos vínculos familiares. Também vimos em Sexo e Destino, Márcia Nogueira, uma mulher mais interessada nas coisas materiais, destituída de interesses espirituais. Vimos, no entanto, que ao olhar o seu neto, descobriu nos seus olhos um ente muito querido de vidas anteriores, e há muita esperança de que ela se modifique a partir desse amor por esse neto. Evelina e Ernesto, no livro E a Vida Continua, e que vocês podem ver no filme recentemente lançado, nós vimos que eles trabalharam em favor da paz doméstica e que encontraram finalmente entre eles um sentimento sublime de amor e que os levou ao casamento no mundo espiritual. E aí então André Luiz, ao ver essas modificações todas, ele tem uma exclamação, uma interrogação também. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor? Creio que nós não fazemos ideia do que este sentimento significa nas suas profundezas, no que ele é capaz de doar para nós, de nos sustentar, de nos dar alívio, de nos fortalecer. Esse sentimento extraordinário só poderia vir de Deus, nosso Pai amantíssimo. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste. Aqui é uma palavra de Clarencio, quando ao final do livro Entre a Terra e o Céu, as famílias se entendem e há então um ambiente propício ao renascimento daqueles que precisam voltar, e também um entendimento entre aqueles que se desentendiam. Então vejamos a conclusão de Clarencio nesse livro. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o
campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize, sem luta, com os desígnios do Senhor. Nesse livro, nós acompanhamos muitos desastres sentimentais, obsessões. No entanto, como diz Clarencio, eles se esforçaram e houve um apaziguamento dos corações. Mas eles passam agora apenas por um momento de paz. Depois, diz Clarencio, vai voltar a crise, a dor, a morte. E assim não é a nossa vida, feita de crises, feita de momentos em que se modificam. Mas o que importa foi o que ele colocou, o esforço de cada um de nós para resolvermos as questões mais difíceis da nossa vida dentro de um clima de amor e paz. Isto é o mais importante. Então, ele diz, voltarão mais tarde, né? A dor, a prova, a enfermidade e a morte. Por quê? Tudo isso faz parte do aprendizado do Espírito. E nós temos que nos adequar. Nós temos que aceitar. Porque tudo que vivemos aqui na Terra é passageiro. Realmente, nós só teremos o usufruto das nossas emoções mais profundas no campo do sentimento quando desencarnamos e estamos então em meio aos entes queridos com os quais nós conseguimos construir um mundo melhor. Então, é preciso que a gente medite ao final do nosso curso. Por quê? Poderia parecer que todo o sofrimento que nós dissemos aqui, e foram inúmeros, eles seriam sem fim. No entanto, são crises na nossa vida. Elas passam. O importante é construir algo superior. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Esta expressão de Aulus refere-se a dramas do livro Nos Domínios da Mediunidade. Dramas difíceis, muitas vezes cruéis. No entanto, a criatura humana que aprendeu a renunciar está no caminho certo para conseguir o amor puro. O amor que não depende de circunstâncias exteriores, porque é vivido na intimidade do coração. E o que é que Aulus nos fala quando chegamos ao mundo espiritual e vemos como é que temos que conservar o amor? Como é que temos de despendê-lo? Vejam, mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos
a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração de segundas núpcias no lar. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. Então, as imposições que nós temos ao final da vida física, quando constatamos que a morte realmente não existe, é apenas uma transição para outras dimensões, nós passamos a analisar a nossa vida de uma outra forma. Os entes queridos não são mais egoisticamente aprisionados por nós, porque passamos a perceber que a morte impõe novas obrigações e principalmente tarefas que vão nos libertar do egoísmo. Mães que têm que se desprender dos seus filhos, esposo, esposa, que têm que se submeter a novas uniões, novos casamentos dos seus parceiros e assim por diante. Então, quando faceamos a morte, na verdade estamos sendo compelidos a compreender que nossa família é universal e que nós precisamos uns dos outros na escalada evolutiva. E há muito de amor na coleção André Luiz e nos livros recebidos por Chico Xavier. Já me referi a uma das maiores doutrinações ou esclarecimentos da literatura mediúnica. Está no livro No Mundo Maior. E a grande mestra do esclarecimento é Cipriana, a enviada de Maria Santíssima, no caso Pedro Caminheiro. E nós vimos como é que ela falou a cada um dos espíritos ali alicerçados ou jugulados à falta de perdão e de entendimento. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Ela está lembrando aqui que nenhum de nós pode, em sã consciência, acusar o outro, porque todos nós temos problemas. Indistintamente, todos nós carregamos dúvidas e temos problemas. E é isso que ela está dizendo para o Pedro, para conseguir libertá-lo daquela situação dolorosa em que ele estava. Reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Então, aqui é um convite. Deixemos de lado o que somos de negatividade e passemos a viver uma vida diferente com um novo compromisso com Deus. Porque a vida é uma renovação constante. Todos os dias nós nascemos e renascemos. Porque através do sono nós temos uma morte anunciada que de alguma maneira nos prepara para a morte definitiva nessa encarnação. Então nós precisamos sim de estarmos alertas para o fato de que precisamos nos renovar a cada dia. Não devemos desanimar, seja qual for o problema que a nossa consciência carrega. Então, o que a Cipriana está falando para Pedro é isso, né? Reconsidera a atitude que você tem e faz novo compromisso perante a divina justiça.
Essa é uma questão básica para ele, que assassinou Camilo. Mãe do céu, disse ele, ninguém na terra jamais me falou assim. Aí nós vemos o poder do amor. Ao emitir a palavra, ela o concitou a uma vida nova, mas não o fez somente pelo palavreado bonito. Ela transmitiu nas palavras o amor que ela possui em grande quantidade no seu coração. E é isso que ele sentiu. E falando ao Camilo, depois de muitas horas de doutrinação e de esclarecimento, ao final, quando ele finalmente cedeu, ele disse: não são as vossas palavras que me convencem, senão o sentimento que me transmuda. Esta é a lição para os esclarecedores, para aqueles que falam normalmente com os obsessores ou espíritos atrasados ou inferiores. É, na verdade, o que você transmite em sentimento que modifica, que transforma a pessoa. Nós temos um caso extraordinário de um dos maiores livros da literatura mediúnica de Chico Xavier, Libertação. Quando Hugo, André Luiz e Eloy, eles se aprofundam nas regiões sombrias para um trabalho especial, a libertação de um dragão ou de um espírito que comanda inúmeros outros inferiores. É Gregório. Durante 700 anos, ele ficou apartado do amor de sua mãe, que é um espírito iluminado. No entanto, a partir das providências do Rúbio e de tudo aquilo que é colocado em movimento no livro, ele parte para guerrear o Rúbio, tentando colocá-lo abaixo da espada dele, né, ferindo-o. Mas a sua mãe materializa-se nos campos de saída a partir do ectoplasma de lá oferecido por Rúbio, e ela então torna-se visível ante o filho, que comparece com um exército de espíritos inferiores tentando derrubar Rúbio. Mas é então que ele desafia a mãe, né? Porque ele não acreditava que ela estivesse ali. E que se apresentasse, que estivesse ali. E que se apresentasse com a espada. E ela disse: eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. E nesse momento ela se materializa e ele vê sua mãe, né? E ela diz, e ele diz: mãe, minha mãe, minha mãe. E o diálogo é impressionante. Meu filho, quero-te mais que nunca. Verificava-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Finalmente, iniciara-se a libertação de Gregório. É realmente um livro extraordinário em que nós aumentamos muito a nossa fé. Por quê? Porque vimos um dragão, um espírito que há 700 anos se dedica ao mal, de repente, com o aparecimento da mãe e o amor que ela tem por ele, fazer ruir por terra todo o castelo que ele havia plantado.
o castelo da maldade não resistiu ao apelo da mãe. Então isso nos leva a pensar muitíssimo, né? Quando nós achamos que não há solução para a maldade, ou não há solução para os caminhos difíceis das pessoas que escolhem o mal. Nada no mundo impedirá a ação de Deus na terra. Pode demorar, pode se estender no tempo, mas jamais as trevas vencerão a luz. Jamais. E essa é a despedida do Rubio, do André Luiz, no final do livro. Porque André ajudou muitíssimo nas tarefas que foram feitas, visando, né, a libertação de Gregório. Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Nunca te esqueça de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Realmente é preciso que nós nos lembremos desse livro, nos lembremos dessa situação e tenhamos certeza de que o bem vencerá sempre, seja qual for a situação em que nos encontramos. Então, se a gente tiver dúvida, convém ler e reler, porque é uma certeza absoluta que os Espíritos nos transmitem, a de que o amor vence sempre. E essa lembrança, né, de Calderaro no mundo maior. O coração que ama está cheio de poder renovador. As criaturas que amam sofrem muito, porque são incompreendidas, porque em geral as suas ações são vilipendiadas, mas elas nunca deixarão de amar, porque elas estão absolutamente em conexão com Deus, de forma definitiva. E quando a gente se coloca nesse caminho, não há nada que modifique as nossas atitudes de seres espiritualizados e superiores. É por isso que vale a pena lutar na Terra pela aquisição do amor, esse sentimento sublime que nos fará finalmente chegar aos planos superiores sob as bênçãos de Deus. Então, o que nós queremos deixar como mensagem nesse penúltimo dia do nosso curso para todos vocês é que jamais se esqueçam de que vale a pena entesourar amor no coração. Ainda que incompreendidos, esses seres brilharão em qualquer instância do universo e serão para nós luzes no nosso caminho. Então, o que eu posso desejar para vocês é muita paz nessa visita e revisita aos textos de André Luiz, as mensagens que Chico recebeu, porque elas são um testemunho vivo de um apóstolo do cristianismo, de que o amor vence sempre.